O caminho da paz. Já discorremos sobre a paz do Senhor, falando da saudação cristã. E agora vamos falar da paz num outro sentido, segundo revelado nas Sagradas Escrituras, e o que o Espírito me fez saber. Quando se fala de paz, podemos ser levados a pensar em tranquilidade. Mas existe uma mencionada nas Sagradas Escrituras num sentido mais profundo do que podemos ver com os olhos materiais, mas que nos é dado saber pelo Espírito e cujas várias passagens bíblicas concorrem para a confirmação e fundamentação do que postulamos. Disse o Senhor falando pelo profeta Isaías: Eu faço a paz e crio um mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, 7, segunda e última parte. Quando isso é dito e o profeta usa o artigo definido, anteposto ao substantivo, é porque Deus está se referindo a algo específico. E também por colocar a paz como oposição a mal. Então ela é o bem. Que é ela? Diz a Escritura a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus o Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Disse Jesus: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. E agora, como entender? Uma escritura diz que Jesus evangelizou a paz, e outra diz que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Em verdade, existem muitos mistérios de Deus nas Sagradas Escrituras, e esse é mais um. Entretanto, nos é ele revelado e confirmado pela própria Escritura. Várias coisas têm duplo significado nas Escrituras. Por vezes tem um sentido literal e outro profético. Outras vezes tem mesmo mais de um sentido. Disse Jesus que existem dois caminhos, o apertado e o espaçoso, e nos manda entrarmos pelo apertado. Assim, quando a Escritura fala em caminho no sentido positivo, refere-se à mesma coisa, ainda que com vários nomes. É o caso de quando falam os meus caminhos, o caminho da vida, o caminho do justo, o caminho de Sião, os caminhos aplanados, etc., e que são adjetivos da lei de Deus e citados nos questionários neste trabalho. Por isso diz o Senhor por Isaías: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obra de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Isaías 59, de 1 a 8. Observemos que nessa passagem bíblica o Senhor fala do seu povo, e não pense que fala do Israel da Palestina, pois estas coisas, quando inquiridas pelos profetas se eram para eles, lhes foi dito que não para eles, mas para os gentios eles escreviam ou ministravam, conforme 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Vemos que já no capítulo 53 era anunciado e manifesto isso. Digo 53 de Isaías. Em algumas igrejas evangélicas é adotada a saudação invocando o termo a paz do Senhor. Entretanto, muitos dos que isso fazem estão na condição revelada pelo Senhor através dos profetas. Veja. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a reboca de cal mal adubada,
Diz aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva e vós, ó pedras grandes de saraiva, caireis e um vento tempestuoso ofenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso ofenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi, a parede que já não existe, nem aqueles que rebocaram os profetas de Israel, que profetiza de Jerusalém, e vem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Verso 10 e 16. Movido pelo Espírito, assim se expressou Zacarias no seu cântico relativo a João o Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, versos 76 ao 79. Algumas passagens bíblicas estão como uma pepita de ouro incrustada na rocha. E nisso está o propósito do Senhor para cumprir aquilo que foi proposto por Ele mesmo, que disse, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então enterás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 4 e 5. Assim, encontramos algumas citações como, mas Deus chamou-nos para a paz, 1 Coríntios 7,15, última parte. Se formos examinar o contexto, não conseguiremos fazer conexão entre as passagens, mas a passagem está se referindo àquilo que a paz significa, os mandamentos de Deus. Mas aquilo que afirmamos também podemos provar por outras escrituras que falam da mesma coisa. Veja, rogo-vos, pois, eu, Pedro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. E adiante ficamos sabendo como chegamos a essa unidade que é propiciada através do vínculo da paz. Veja, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, do verso 11 ao 13. Ainda que essa passagem tenha sido traduzida dando-se distinção entre a unidade da fé e o conhecimento de Deus, elas são uma só, sendo, portanto, dispensável a utilização da partícula e usada entre uma sentença e outra. Naquela mesma passagem, logo adiante diz o apóstolo, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, verso 15 e 16. Só nesse texto encontramos em mistério 3 referências ao mandamento de Deus. Veja, primeira, antes, seguindo a verdade. Esta é o mandamento de Deus conforme Salmo 119, verso 142, primeira parte. Segunda, em caridade ou amor. Esta é a guarda dos mandamentos de Deus conforme 1 João 5,3. Terceira, edificação em amor. Este é a obediência aos mandamentos de Deus conforme João 14, 15 e 21 e referências. E no mesmo capítulo encontramos mais referência à lei e ao mandamento de Deus. Veja, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25.
E a justiça de Deus, pela qual o novo homem deve ser criado, é os seus mandamentos, conforme 1 João 3,7 e Salmo 119, 172, primeira parte, e referências. Diz ainda o apóstolo na outra escritura: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Nessa passagem, o apóstolo diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, o que também é dito do amor de Cristo, veja. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Assim, se referindo a Jesus, diz a Escritura: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. Esta citação também refere-se aos mandamentos de Deus que foram feitos e dados por Jesus, pois, como fala nos versos anteriores, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi feito por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, do verso 16 ao 18. Citaremos ainda algumas passagens bíblicas que referem-se à paz no mesmo sentido, ou seja, os mandamentos de Deus. Ora, o mesmo Deus da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses 3,16. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2,22. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, 18. Porque quem quer a maravilha e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro 3, 10 e 11. E para arrematar o que costuramos, vamos mostrar ainda duas passagens bíblicas que se opõem na referência à paz. Disse Jó: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor e a vara de Deus não está sobre eles. Jó 21, de 7 a 9. Diz o Senhor por Isaías: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm a paz. Isaías 57, 19 e 21. Uma escritura diz que o ímpio tem paz, e outra que o ímpio não tem a paz. E agora? É porque uma refere-se à tranquilidade, enquanto que a outra refere-se ao mandamento de Deus. Apesar de que algumas versões da Bíblia estão adulteradas e vertidas sem o artigo definido preposto ao vocábulo paz, o que leva muito a presumir que está referindo-se à paz no sentido de tranquilidade, quando, em verdade, está referindo-se aos mandamentos de Deus, que são a sua paz. Olhe prestes, missionário.